Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Toma seu assento, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Irmãos, estamos diante de um texto que o salmista, ele explana, amém, sobre o que está acontecendo. Davi, ele é um homem de batalha, um homem que vive, aliás, debaixo de uma promessa do Senhor. E as promessas que Davi vive são dias de vitória, são dias de reino, são dias de vitalidade, são dias de receber a promessa do Senhor Jesus. Mas, quando olhamos para Davi, logo vamos ter uma referência de perseverança. Nós olhamos para Davi, vamos perceber que Davi é um homem que tem o seu coração entregue ao Senhor. Davi é um homem que, quando ele está no seu melhor momento, ele busca ao Senhor, e quando ele está no seu pior momento, ele busca ao Senhor. Nas aflições de Davi, o Senhor era o Deus de Davi. Nas vitórias de Davi, o Senhor era o Deus de Davi. Ou seja, Deus em todo tempo era o Deus do menino da casa de Jessé, mas também era o Deus do rei de Jerusalém. Deus, ele é um Deus poderoso, irmãos. Pastor, o que você está dizendo nesse começo de introdução da palavra? Eu quero dizer que Davi era um homem justo, Davi era um homem escolhido, Davi era um homem que recebeu e cumpriu em seu caráter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas pastor, Davi pecou, é verdade, e sofreu as consequências, mas em todo tempo o seu coração estava diante da presença do altar de Deus. Você vai perceber, irmãos, que quando Davi clama ao Senhor, quando Davi pede socorro ao Senhor, ou quando Davi libera júbilos de glória a Deus e adoração ao Senhor, em todo tempo ele vai perceber que Deus era com ele. Vou liberar uma palavra, não sei qual é o tamanho da tua luta, da tua angústia, da tua dor, o que você tem passado nessa nação, neste bairro, nessa cidade, ou neste tempo, neste momento, mas se Deus for o seu Deus, se Jesus for a tua força, no momento da angústia Ele segura na sua mão e te coloca de pé. No momento da sua alegria Ele celebra com você. Em todo tempo Jesus é contigo, igreja. Aleluia. É interessante quando nós percebemos que Davi, ele é um homem que está disposto a sofrer, porque ele sabe da tua promessa. Davi é um homem que está disposto a fazer tudo aquilo que Deus coloca em teu coração. Mas pastor, por que você está falando de Davi? Irmãos, Davi é uma referência para mim de um grande homem temente ao Senhor. Você vai perceber que no Velho Testamento, irmãos, são homens que são exemplos de um caráter espiritual. Você vai perceber que no começo Deus levanta um homem, a sua imagem e semelhança, e chama esta nação, chama a vida um homem chamado Adão. Você vai perceber que depois de Adão, os grandes homens da palavra do Senhor, passa por Noé, um grande homem que recebe uma visão, ele recebe um chamado e obedece o chamado. Você vai perceber que na construção da arca, muita coisa acontece. Às vezes vão olhar para nós e vão dizer: para, isso é loucura, mas a perseverança gera resultado. Vou dizer de novo, às vezes alguém vai dizer para você: para com essa vida de ser crente, Deus não fala mais com você, você não sente mais a presença, para que ir para o culto, para que ir para a igreja, para que adorar o Senhor, para que renunciar a tantas coisas, você não está vendo que o seu caminho não vai dar em nada, é melhor ficar no mundo. O mundo é legal, o mundo é confortável, o pecado é bom, e é mesmo verdade, mas o inferno é ruim. Quando você renuncia o pecado, você garante a salvação, e o projeto de Deus, irmão, não é a morte, o projeto de Deus é a vida eterna junto com Ele, lá nos céus, adorando ao Senhor. Você vai perceber que quando o povo olha para Noé, as pessoas não dão nada, as pessoas tomam ele como louco, mas você vai perceber que no dia da tempestade, no dia que as águas sobem, no dia que aleluia, a arca é tomada pela tempestade, você vai perceber que aqueles que estavam distantes vão procurar aconchego, vão procurar conforto, vão procurar socorro. Mas Jesus, Ele é especialista em cuidar daqueles que acreditam no propósito.
propósito. Vou dizer de novo: Deus é especialista em cuidar daqueles que perseveram no propósito. As portas da arca fecharam, o dilúvio veio sobre esta terra, mas só aquele que permaneceu debaixo da promessa pode entrar na arca. Só aquele que permaneceu debaixo do chamado pode entrar na arca. Sabe o que eu estou dizendo? Um tipo de Deus na arca de Noé apresenta. Na hora que a ressurreição chegar, na hora que as portas do inferno abrirem, na hora, irmãos, que o mundo estiver possesso no grande tribulação, Deus não vai buscar aquele que teve o seu prazer no mundo, mas Deus vem buscar aquele que tem o seu prazer e deleita no Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Talvez o mundo lá fora está celebrando coisas, mas nós aqui dentro estamos guardados debaixo da promessa, debaixo da promessa do Senhor. Harabaia soi de queremácia. Vale a pena perseverar. Você vai perceber que da casa, irmão, de Abraão, você vai perceber que nasce uma promessa. Abraão, Isaac e Jacó, agora tomado como Israel, você vai perceber que ele vive a promessa das 12 tribos. Diga assim: 12 é profético, 12 é o número de Jesus. Você vai perceber que Deus, ele leva 12 filhos da tribo de Israel. Você vai perceber que Deus faz coisas maravilhosas, mas tem coisas que eu e você precisamos passar. Passar por quê, pastor? Eu aprendi que na caminhada com Deus, você só vai poder falar de coisas que você viveu. Você não vai poder levar testemunho de pessoas, porque pessoas falam daquilo que ouviu. Você que é cristão fala daquilo que vive. Nós olhamos para o Velho Testamento e experimentamos coisas que falam sobre a história do povo de Deus, aqueles que foram chamados, aqueles que viveram propósito. Você vai perceber que Deus, ele cuida dos seus de forma especial. Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui de forma diferente. Você vai perceber que Deus cuida daqueles que têm promessa. Tem alguém nessa noite aqui que recebeu uma promessa do Senhor? Então Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando daquilo que Ele confiou em tuas mãos, Deus está cuidando do teu trabalho, Deus está cuidando da sua saúde. É Ele que cuida. Quem está debaixo da mão do Senhor, o guarda de Israel, Ele cuida. Aleluia. Você vai perceber, irmãos, que de 12 tribos, um foi especial. Você vai perceber que dos 12 filhos de Israel, de Jacó, um nasceu com um propósito. Esse homem chamado José, ele foi esquecido, foi abandonado, foi renunciado, ele foi jogado de lado, porque elas olharam para ele, porque o manto que ele tinha era diferente. Pastor, o que você quer dizer com esse manto? A palavra vai ser rápida, mas vai ser objetiva. A palavra tem que entrar no teu coração nessa noite. Deus escolhe alguns de forma diferente. Deus não está falando que os 12 filhos de Jacó era um melhor que o outro, não, mas Deus chama alguns de forma diferente. Deus chama uns para liberar, para liderar, e outros Deus chama para auxiliar. Deus está dizendo: eu levanto no meu povo homens com geração de José, vão colocar em você capa, vão colocar você referência, vão colocar em você em coisas que outros não podem estar, mas só você vai suportar, porque o que Deus te deu, o que Deus confiou em tuas mãos, não é para quem está do teu lado, mas é para você. Vou dizer de novo, é para você. Se você está aqui dentro, a vitória de Deus, a promessa de Deus, o palácio de Deus é para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas a diferença, pastor, é que nem todos que recebem a promessa querem suportar aquilo que o dono da promessa faz. Às vezes nós queremos um lugar de destaque. É muito bom quando falamos sobre José, porque você vai perceber que dentro da família de Jacó, José foi o filho que se destaca. Ele agora foi vendido, foi humilhado, foi entregue para sofrer, mas depois do seu sofrimento vem uma vitória. Depois de toda tribulação, de todo poço sem fundo, você vai perceber que Deus, ele abre caminhos para você passar. Depois de todo o mar vermelho, Deus abre caminho para você passar. Depois de todo o Jordão, Deus abre caminho
caminho para você passar. Depois de toda a cova do leão, Deus não te livra, mas Ele caminha contigo, coloca leão para jejuar. Você vai perceber que depois de toda a Babilônia, Ele vem e te coloca de pé. Você vai perceber que quando aquecem a fornalha 7 vezes mais, o semelhante ao Filho do Homem, o quarto homem da fornalha, Ele caminha contigo. A palavra de Deus diz: filho, filha, eu nunca te abandonei. Filho, filha, eu nunca vou te deixar só. Pastor, por que você está colocando todo esse contexto? É para que você entenda que Deus é especialista em cuidar daqueles que amam, daqueles que temem e daqueles que vivem debaixo da promessa do Senhor. Tem alguém aqui debaixo da promessa, irmão? Tem alguém aqui debaixo da promessa? Então manifesta isso. Libera aí no seu lugar o seu glória. Libera aí no seu lugar o seu aleluia. Você não está aqui tão somente para observar. Você não está aqui tão somente para fazer lugar em uma igreja. Você está aqui para adorar o dono de toda honra e de toda glória nesta terra. Você foi chamado, você foi escolhido em nosso meio, irmão. Talvez se alguém está dizendo não é nada, não é ninguém, mas Deus está te levantando como José, Deus está te levantando como Davi. Deus te chama para direcionar uma geração, como foi a casa de Abraão. E mulher, quem és tu? Deus está te chamando como Débora, juíza e profetiza. Deus está te chamando como Ana, uma mulher que ora, intercede. Deus está te chamando como aquela que vive a promessa da palavra do Senhor. Aleluia. Deus é especialista. Diga assim: Deus é especialista em escolher e abençoa aquele que escolhe. Você vai perceber, meu irmão, que a Bíblia são 66 livros que descrevem que você pode confiar no Senhor. É interessante, voltando ao texto, quando falamos de Davi, os salmos escritos por ele, existem diversas fases. Você vai perceber que Davi escreve salmos na sua juventude, mas também escreve salmos na sua idade avançada. Você vai perceber que Salomão, filho de Davi, ele também é um homem muito sábio, e ele vai vivenciar muitas coisas sobre o seu chamado e sobre o seu ministério. Hoje nós vamos passear na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar daquilo que a palavra é, irmão. Vamos viver aquilo que a palavra diz. E de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, no Velho e no Novo, você vai perceber que temos um Deus que cuida, temos um Deus que faz e um Deus que responde àquele que persevera. Aleluia. Eu acho que eu estou correndo um pouquinho, mas vamos lá. Eu vou falar de forma mais simples para você entender. Eu vou falar de forma mais objetiva para que você possa entender. Salmos 37, versículo 25, ele vai dizer: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Você vai perceber que o salmista, ele tem experiência para dizer, ele tem intimidade para dizer. Irmãos, o que nós passamos faz parte da nossa história. Talvez o que você está vivendo hoje vai somar para o seu testemunho amanhã. Talvez o seu momento de alegria, como o seu momento de tristeza, vai somar para o seu momento amanhã. Salmo 17, versículo 6 vai dizer: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Diga assim: a oração é a conexão entre você e Deus. Estamos em uma quarta-feira de resposta de Deus. Mas é interessante, irmãos, eu colocar um ponto aqui. Deus, ele só responde àquele que pergunta para ele. Se você não gastar tempo de oração com ele. É por isso que a Bíblia diz: pedi, e dar-se-vos-á. É necessário nós gastarmos tempo com Deus. É necessário nós termos relacionamentos, experiência, intimidade com Deus. É necessário, irmãos, nós aprendemos nessas quartas-feiras proféticas no mês de maio, que quando nós clamamos a Ele, Ele vem. Glória a Deus.
Livro de Êxodo 3, versículos 7 ao 17. Não precisa colocar. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Moisés. E é interessante, irmãos, que Deus levanta um homem que talvez nem queria fazer o que ele fez. Diga assim: obedecer vale a pena. Às vezes, irmãos, Deus vai nos levar a lugares que nós não queremos ir. Às vezes Deus vai fazer de nós coisas que mexem com o nosso conforto, que mexem com o momento que estamos passando, e dói, mas vale a pena obedecer a voz do Senhor Jesus. Você vai perceber que o Êxodo 3 é onde Deus fala com Moisés na sarça. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, quando de repente algo acontece. Talvez você está distraído nos seus afazeres, talvez você está focado no que você tem para fazer hoje, mas Deus está dizendo: filho, é no seu momento que eu te chamo. A Bíblia diz que a sarça ardeu, e você vai perceber que uma voz sai de dentro daquela chama e diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisas é santo. É interessante que quando existe o lugar tomado pela presença de Deus, ele fica diferente. Quando tem Deus no ambiente, tudo fica diferente. Aos nossos olhos, irmãos, todo lugar é lugar de Deus. Mas às vezes Deus vai chamar a gente no lugar secreto para falar o nosso propósito. É necessário você entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, mostra-me a tua glória, porque é no secreto que eu quero entender quem eu sou. E o interessante é que Deus não estava preocupado com Moisés. A gente lê Êxodo por inteiro e logo focamos no deserto, focamos em Moisés, focamos no menino que foi lançado ao rio, focamos no menino que foi criado como egípcio, né? Nós focamos em toda a história de Moisés, mas focamos nas pragas, focamos na libertação, focamos no Mar Vermelho. Mas eu quero enfatizar uma coisa diferente. Eu quero enfatizar sobre o pedido de súplica do povo de Deus. Você vai perceber no livro do Êxodo que Deus, ele simplesmente, através da vida de Moisés, ele responde às súplicas de quem estava aprisionado. Você vai perceber que o povo estava agora no Egito, aprisionado por anos, porque ao ser levado até o Egito, ao ser levado, irmãos, àquele ambiente que não era para eles, mas momentaneamente serviu a eles. Vou liberar uma palavra, pastor Mar. Às vezes Deus vai te levar para lugares que é momentâneo, mas você não vai morrer lá. Às vezes Deus vai te levar para lugares que você vai crescer espiritualmente, mas você não vai morrer lá. Deus tem promessa na terra onde Ele te colocou. Deus tem promessa no ambiente onde Ele te formou. O que Deus fez para você é teu e nada pode parar. Diga assim: eu não vou morrer no caminho, eu vou morrer onde Deus quer me levar. É interessante nós falarmos sobre isso, mas o povo de Israel, eles estavam aprisionados, estavam escravizados. Eles estavam vivendo momentos que não eram confortáveis. Então Deus levanta alguém para fazer diferente. Então Deus tira alguém do palácio e coloca no deserto para apacentar, para treinar, para mostrar para ele ser dependente de Deus. E agora que depois ele traz esse homem de volta, depois de falar com ele, dar uma ordem a ele, agora ele volta para resgatar, ele volta para libertar. Você entende que Moisés aqui é um tipo de Jesus?
Você vai entender que na teologia a Bíblia traz Adão como um tipo de Jesus, Moisés como um tipo de Jesus. Por quê? Porque ele é aquele que resgata, ele é aquele que busca, ele é aquele que restaura. Restaura o que, pastor? A aliança entre Deus e o homem. Assim como Moisés resgatou, restaurou o seu povo para Deus, Deus também enviou Jesus para resgatar, para restaurar aqueles que são ao ajuntamento da sua promessa. Deus não veio buscar o povo de Israel tão somente, Deus não veio buscar o povo da Venezuela, da Colômbia, do Brasil. Deus veio buscar o justo, Deus veio buscar aquele que se curva, Deus veio buscar aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Aleluia. Você vai perceber que a oração do justo, ela gera os seus efeitos. Pastor, Deus levanta alguém para me resgatar. É verdade, irmão. Deus levantou Moisés para resgatar o povo que estava aprisionado. E você vai entender que Moisés não é um homem bom, Moisés não é um homem forte, Moisés é um homem que ouve e obedece. E por obedecer ele vive o que ele viveu. Mas o foco não era Moisés, o foco era libertar o povo que estava aprisionado. Moisés foi só instrumento. Diga assim: eu sou instrumento na mão do Senhor. Eu sou instrumento nas mãos do Senhor. Deus vai te usar, irmãos, para curar, para restaurar. Deus vai te usar para levar a palavra àqueles que estão oprimidos e cativos. Deus vai te usar, irmãos, para ser boca de Deus por onde você passa. Deus vai te usar, irmãos, para segurar o cajado da palavra e levar as pessoas ao encontro do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço isso? É sendo igreja, se posicionando, é entendendo que Deus fala, aquele que tem ouvido para ouvir, aquele que tem posição para carregar a unção que Deus te chamou para servir. Aleluia. Olha que interessante, depois de toda a oração, Deus movimenta e gera resultado. Depois de toda a oração, Deus movimenta e faz algo diferente. Nós vamos perceber que Deus é um Deus de reação. Nós vamos perceber que Deus é um Deus que reage às nossas ações e atitudes. Quando você ora por socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando você pede cura, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que tira a dor, o Deus que te cuida. Quando você pede unção, Ele é o Yahvé, aquele que libera todo o poder sobre as nossas vidas. Você vai perceber que Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Você vai perceber que Deus está em todos os lugares, e Ele é tudo que nós precisamos. Irmãos, a Bíblia diz: não se preocupeis com o que comer, com o que vestir, mas faça aquilo que eu te mandaria. Ei, você está aprisionado em coisas, Deus quer te libertar para viver a totalidade do Senhor. Não prenda suas forças total em coisas que é físicas, mas se prenda em Deus. Paulo vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Paulo escreve 13 cartas, irmãos, e nas 13 cartas ele discipula igrejas, ele direciona igrejas. Agora, pulando para o novo, você vai perceber que Paulo, chamado de Deus, ele sofre, mas ele sofre por amor ao Senhor, e ele entende que ele não vive mais ele, mas agora Cristo vive sobre ele. Mas estamos em uma noite de resposta de Deus. Alguém veio buscar a resposta de Deus aqui? Aleluia. Então vamos provocar o Senhor. Esses dias eu estava em casa, eu estava no círculo de oração, lá na comunidade, e eu percebi uma coisa que é fundamental nas nossas vidas. O louvor é bom, adorar o Senhor é fundamental. Ouvir uma palavra é maravilhosa, porque isso traz força, alívio, refrigério para a nossa alma. Mas o momento de oração é especial. Porque quando nós dobramos o nosso joelho em intimidade e falamos com Deus, sabemos que temos um Deus que responde. Você quer resposta de Deus?
Não abre o YouTube e vai ver alguém falar com você. Não abre o Instagram e vai ver alguém falar com você. Não abre o Kawaii, o Facebook, vai, Senhor, fala comigo. Ei, Deus quer falar com você. Deus quer resposta. Você quer resposta de Deus? Então vai para o secreto, vai para o joelho, dobra o seu joelho, irmão, dentro da sua casa, clama por Ele, porque Ele é um Deus que responde. Prova, pastor, que Deus responde. Em 2 Reis, você vai perceber que um homem chamado Elias, ele está passando os piores dias da sua vida. Todos os profetas foram perseguidos e morreram por uma mulher. Você vai perceber que somente um homem teve a coragem de guardar os profetas que restaram. E os profetas que ficaram escondidos, 50 e 50, separados em dois tempos, em 2 turmas, viveram o tempo de Jezabel a comer pão e água. Mas um homem resolveu tomar uma atitude diferente. Esse foi Elias. Diga assim: boa coisa é quando temos autoridade e intimidade com o Senhor. Elias, irmãos, este homem, ele é diferente. É um homem admirável. Nós falamos sobre profeta. Para mim, Elias é um dos maiores profetas. Elias era um dos maiores homens de referência, de autoridade e confiança num Deus que serve. Você vai perceber, irmãos, que Isaías e Jeremias são aqueles que mais escrevem, por isso são conhecidos como os profetas maiores. E aqueles que são os menores é porque escrevem pouco, não é porque eles têm maior ou menor reverência, não, mas é porque alguns escrevem mais e outros escrevem menos. Você vai perceber que Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o profeta que chora, o profeta que clama. Você vai perceber que Isaías era um homem de lábios impuros, homem com caráter duro, mas depois que é revelado a ele as características de Jesus, ele agora é convertido a viver. Por isso ele é chamado o profeta messiânico, aquele que aponta para Jesus. Ele diz: vai vir alguém do ventre de uma mulher resgatar a igreja, vai vir alguém chamado o Cordeiro de Deus, que virá tirar o pecado do mundo. E lá na frente você vai ver um homem chamado João Batista batizando no Rio Jordão, e ele diz: eis aí aquele que Isaías falava, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Deus é um Deus tão especialista que Ele sabe o que fazer na hora certa, no momento certo. Ele sabe quando você precisa de um consolo, então Ele te consola. Ele sabe quando você precisa de um abraço, Ele te fortalece. Ele sabe quando você precisa de uma resposta na sua vida sentimental, então Ele trabalha para te dar resposta na sua vida sentimental. Ele sabe quando você precisa de um alívio na sua alma, um refrigério na sua alma, então Ele desce como bálsamo. Ele traz o Espírito Santo para pertinho de você e diz: filho, eu estou aqui. Não precisa se desesperar, não precisa ficar no seu momento de aflição, porque eu ainda sou o Deus de Israel e cuido de você. Aleluia. Você vai perceber, irmãos, voltando ao texto, que Elias, ele faz algo que me surpreende. Talvez quando você pensa para Elias, assim como pensa para Moisés, quando olha para Elias e olha para Moisés, você tem algumas referências. De Gênesis a Malaquias, você vai viver algumas referências. Você vai ver Ruth e Noemi sendo uma aliança de fidelidade de uma mulher para com a outra. Você vai ver Oséias sendo um homem temente e obedecendo ao Senhor, mesmo que isso te traga vergonha, dúvida do seu ministério. Você vai ver, irmãos, que homens foram tomados por Deus para ser um tipo de Jesus que revela a mim e a você quem Ele é. Você vai ver Esther sendo uma mulher escolhida por Deus para guardar o seu povo, escolhida por Deus para liderar um povo. Você vai ver que a Bíblia, irmãos, tem referências de perseverança, referências de um Deus que cuida, e referências que um Deus que levanta pessoas para abrir caminhos para mim e para você passar. Talvez, irmãos, a Bíblia, a igreja, ela se divide em 2 tipos de pessoas: aqueles que se posicionam como Moisés, aqueles que se posicionam como Elias, aqueles que se posicionam como Eliseu, aqueles que se posicionam como Isaías, aqueles que se posicionam como Davi, aqueles que se posicionam como José, aqueles que se posicionam como um líder e um ponto fundamental de equilíbrio, de direcionamento. Mas também vai haver aqueles que são levados por alguém. Talvez, irmão, não sei em que momento, em que fase que você está. Se você está
sendo levantado como um homem pronto a direcionar, ou se você está no meio de uma promessa que Deus veio buscar. Mas eu sei de uma coisa: sendo líder ou sendo ovelha, sendo liderado ou sendo líder, você vai ser alguém que Deus te chama para contribuir para o reino de Deus. Vou dizer de novo: sendo alguém para contribuir para o reino de Deus. A missão aqui não é só do pastor Omar, a missão aqui não é só do pastor Robério, a missão aqui é que você também seja alguém transformado e pronto para transformar a vida de alguém. O instrumento, irmão, não é só eu, não é só ele, não é só o líder da igreja, mas o instrumento é todo aquele que escolhe se posicionar como homem e mulher, como instrumento, ferramenta na mão do Senhor. Aleluia. Pastor, e cadê a resposta? Vamos para a resposta. Glória a Deus. Escute. 1 Reis, capítulo 18. Alguém resolve fazer uma coisa para confrontar o Deus de Israel. A Bíblia diz que os profetas de Baal e os profetas de Aserá, eles se levantam, porque agora Jezabel, a autoridade, ela vai agora perseguir os profetas. E você acha que você não será perseguido, e você acha que o inimigo não vai trabalhar para destruir a minha e a sua promessa. Você acha que o inimigo descansa? Não. Talvez eu e você baixemos a guarda por um momento, mas o inimigo não. Ele está como um leão querendo nos tragar. Diga assim para quem está do seu lado: fecha a brecha para não morrer. Se guarda no Senhor. Você vai perceber que Elias, ele se posiciona de forma diferente. Elias, ele é alguém tão temente ao Senhor. E é engraçado perceber que, assim como Davi, quando o gigante confronta a autoridade de Deus, Davi se posiciona com uma funda e umas pedras para derrubar o gigante. Você vai perceber que Elias também age dessa mesma forma. Por quê, pastor? Porque quando os profetas de Baal e Aserá se posicionam contra o Deus de Israel, Elias, ele faz uma coisa que é surpreendente. Ele diz: ei, pode convocar todos os profetas, separa o melhor boi que vocês tiver, prepara o melhor altar que vocês tiverem, porque eu sozinho, em nome do Senhor dos Exércitos, vou mostrar para vocês. Não era para mostrar para os profetas, não era para mostrar, irmãos, não era para mostrar o seu nome, era para mostrar que vale a pena servir o Deus de Israel. Não há Deus maior do que o nosso Deus, não há nome maior do que o nome de Jesus. Ninguém nos céus e na terra, nem no inferno, se sobrepõe ao nome do Senhor. Ele é nome sobre todo nome. Por quê, pastor? Vale a pena confiar naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te garantiu a vitória. Vale a pena confiar. Pastor, estou chorando. Vale a pena confiar. Pastor, quero desistir. Vale a pena confiar. Pastor, quero parar, não dá mais para mim. Vale a pena perseverar. Permaneça de pé, porque Deus tem resposta para sua casa, Deus tem resposta para sua família, Deus tem resposta para o seu problema, Deus tem resposta para você. Prova, pastor. Eu vou provar. Separaram ali o melhor altar, irmão, o melhor altar. Pastor, me deu tempo, então vamos lá. Separaram a melhor oferta. Você percebeu que quando é para Deus, tudo é muito pequeno? Porque Deus não precisa se manifestar, irmãos, de forma grande. Ele se manifesta nas causas impossíveis. Olha que coisa engraçada, eu estava lendo essa semana, e Deus fala que a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. Às vezes o homem se acha inteligente. Esses dias eu estava em casa, eu ouvi falar de um tal de show da Lady Gaga. Quem já viu isso aqui? Famoso, não foi Copacabana, não sei onde foi. Multidões aplaudindo ao demônio. Não é?
E às vezes nós fazemos algo para o Senhor, não é que nós não carregamos uma grande porção, não é isso. É porque às vezes, irmãos, Deus não precisa de uma multidão para mostrar o seu poder. Deus separa um povo aqui no Jardim Cumbica, numa quarta-feira de noite. Aleluia, você tem que pegar isso. Deus não precisa de uma multidão para se manifestar, para que o inimigo possa aplaudir e dizer: ei, Senhor. Não. Deus só precisa de um ou dois reunidos no mesmo propósito. Você é o primeiro ou o segundo que está aqui nessa noite. Aleluia. Você vai perceber que Deus não precisa de uma multidão para propagar a sua palavra em meio às nações. Deus só precisa de 12 disponíveis a obedecer e viver o seu propósito. Quando você se permite viver, irmãos, a promessa de Deus, algo diferente, sobrenatural acontece. Pastor, não posso alcançar as nações como foi Paulo em Roma, em Coríntios, em Efésio, em Gálatas, em Filemão, em Filipenses. Não dá para você fazer o que Paulo fez, mas dá para você alcançar a tua casa, dá para você alcançar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, o seu vizinho. Vou falar mais longe, dá para você alcançar a sua vizinhança, dá para você alcançar o seu bairro, dá para você ser uma boca profética no seu trabalho, dá para você ser instrumento de Deus na sua faculdade, dá para você viver experiências espirituais no ambiente onde os seus pés te levam. Deus responde onde você está. Eu percebi que existem dois tipos de crentes. Eu falei isso aqui, não terminei. Aqueles que trazem a presença e aqueles que esperam a presença. É engraçado, porque quem anda com a presença no trabalho, ele dá lugar. Quem anda com a presença na faculdade, ele dá lugar. Quem anda com a presença, ele anda na rua glorificando o nome do Senhor. Ainda que o inferno se manifeste, ainda que os demônios tomem, aqueles incomodem, aleluia, o ambiente onde nós estamos, nada pode ficar diante daquele que carrega a chama e a presença do Senhor. Aleluia. Voltamos ao texto para terminar, mais 5 minutos. Você vai perceber que Elias, ele toma um posicionamento e ele humilha. Não, você não pegou isso aqui. Ele simplesmente humilha. Na linguagem de hoje, ele dá um baile. Ele fica de longe. E aí? Acabou? Manda vir mais boi, põe mais oferta aí. O altar é bonito, é grande, tem muita gente, 450 de Aserá, 450 de Baal, 900 profetas, é gente demais, irmão. E Elias estava sozinho. Às vezes Deus vai esperar que você tome uma atitude no ambiente sozinho. Às vezes o inimigo está tomando ambiente lá na sua casa, tomando conta do seu ambiente, e você está calado. Às vezes o inimigo está levantando altar debaixo do seu nariz e você está calado, porque você está dizendo assim: mas Senhor, se eu abrir a boca aqui vão me matar, se eu me posicionar aqui, Senhor, alguém pode me tirar desse ambiente, alguém pode querer ceifar a minha vida. Mas eu estou dizendo: filho, se você estiver diante do meu altar, na minha posição onde eu te mandei estar, eu estou contigo. Os 900 dos seus inimigos morrerão e você permanecerá de pé. Vou dizer de novo: o inferno vai parar, o inferno vai falir e você continuará de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Aleluia. Se torna, irmãos, até um tipo de momento engraçado. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a ficar tão desesperados que eles pegam os estiletes e começam a se cortar, começam a ofertar o seu próprio sangue. Eles dizem: o que está acontecendo? Porque Baal não está respondendo, porque o inferno não está respondendo. Talvez, irmão, tem alguém fazendo macumba para você, transformando um trabalho para você não dar certo. Talvez alguém está agoniado: por que naquele crente não pega? É porque você tem a presença, é porque você é comprado pelo sangue de Jesus, é porque você tem chamado na sua vida, é porque você entendeu que Deus é maior do que qualquer um que se levanta para te destruir. Aleluia.
E Elias fica de longe só observando, só observando. A Bíblia diz que Elias fala assim: acabou a bagunça? Passou meio-dia, vai chegando a tarde, Elias fala: acabou a bagunça? Acabou? Vocês não se cansam de perceber? Elias não fala para os profetas, ele olha para aqueles que estão observando. Ele olha para aquele povo que está observando para ver qual Deus vai seguir. É engraçado isso. Talvez você não reparou, mas o texto diz que existia uma multidão olhando para saber o que ia acontecer. Sabe aquele povo que fica duvidando? Ele fica em cima do muro. É igual Corinthians e São Paulo quando está jogando. Tem algum corintiano para São Paulino, vai embora. Aí o São Paulo faz um gol, o São Paulino fica assim: agora tá vendo? Aí o corintiano faz um gol, fica ali. Mas não quero trazer essa reflexão, mas só para você entender que o povo estava ali, nércio. O povo que era para obedecer a Deus estava esperando. Mas Elias sozinho, com 900 profetas do inimigo? Se o inimigo ganhar, eu vou para o lado do inimigo, vou servir a Baal. Agora se Elias ganhar, eu vou saber que Deus é Deus, aí eu vou servir o Deus de Elias. Pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes tem alguém só esperando o meu e o seu posicionamento, só Deus agir na minha e na sua vida para tomar decisões. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica pensando que não tem ninguém nos observando. Às vezes a gente fica pensando que tem ninguém nem aí para nós. Mas quando vê um milagre acontecendo na nossa vida, vai dizer: se Deus é o Deus do pastor Mar, Ele é o meu Deus também. Se Deus é o Deus da igreja Luz do Mundo, Ele é o meu Deus também. Se eles conseguiram perseverar, eu também vou perseverar. A forma com que você se posiciona muda todo o ambiente à sua volta. Para terminar, pastor, 5 minutos. Você vai perceber que no final da tarde, Elias agora, ele entrega, fala assim: acabou a bagunça, vocês já fizeram tudo, e Baal, balela, nem aqui pisou. Aí ele fala: agora é minha vez. Diga assim: agora é minha vez. Talvez o inimigo achou que você ia morrer, duvidou da sua fé. Agora você posiciona para o seu inimigo e fala assim: ei, você fez o que você tinha para fazer, só que agora é minha vez, e eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Elias separou 12 pedras, cada pedra simbolizava um filho de Jacó, um filho de Israel. Ele pega Neftali, pega Judá, ele começa a pegar as pedrinhas e diz assim: ei Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Elias, ele é inteligente, ele fala com Deus, porque ele sabe quem Deus é. Se Deus fez na vida de Abraão, Ele vai fazer na vida dele também. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus fez, irmãos, com Pedro, Tiago, João, Lucas, Mateus, se Deus fez com os homens da palavra de Deus, Ele vai fazer na minha e na sua vida também. Se Deus fez o que fez nos 66 livros e mostrou que Ele é especialista em milagre, Ele vai fazer na minha e na sua vida também. Se Deus é um Deus de resgate no Velho Testamento e buscou o povo do Egito, Ele vai resgatar a mim e a você também. Se Deus é um Deus que usou Pedro com tamanha unção que a sombra de Pedro curava, Ele vai usar a mim e a você também. Foi isso que Elias entendeu. Se Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ei Senhor, estão se levantando contra o seu nome, estão matando os seus profetas. Mostra, Senhor, que o Senhor é o Deus de Israel. Mostra, Senhor, que contra o Senhor ninguém blasfema, contra o Senhor ninguém duvida, contra o Senhor ninguém, nem o inferno prevalece. Contra o Senhor, inferno nenhum pode ficar de pé. Sabe o que aconteceu? Quando Elias se posiciona, o céu se abre, irmão. E quando o céu se abre, o fogo desce de cima para baixo. Vou dizer de novo: de cima para baixo. Quando você clama ao Senhor da terra para o céu, Deus responde do céu para a terra. É por isso que a Bíblia diz, na oração que Jesus ensinou: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Enquanto você ora aqui, Deus responde com fogo. Enquanto você persiste aqui, Deus te levanta para mostrar que Ele é o seu Deus. Aí ele diz: procura aí, procura os profetas. Ele diz: Senhor, Elias é sanguíneo, Elias é um profeta sanguíneo. Acaba com tudo. Todos desceram para um rio.
e todos os profetas foram mortos. Aqui eu termino. Sabe o inimigo que se levantou sobre a minha e a sua vida? Vai ter que ver Deus prevalecer. Aleluia. Sabe a prova que fez você querer desistir? Sabe a caverna que você entrou? É só experiências para Deus te usar. O ambiente que você vive hoje não define a promessa de amanhã. Talvez o lugar que você está hoje não pode entulhar os projetos de Deus para a sua vida. Deus vai te levantar como um tipo de Elias. Deus vai te levantar como homem de Deus, como mulher de Deus, para viver as promessas. Ah, Senhor, e cadê a tua resposta? A sua resposta é: dobra o joelho, chama por Ele que Ele vem. Chama por Ele que Ele vem. Enquanto você chama, Ele responde. Enquanto você pede, Ele te entrega. É Ele que é o guarda de Israel e está contigo até que Ele volte. Ele é o noivo da noiva, Ele é o Senhor dos senhores. E se você é noiva nessa noite, adore o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo. 9 horas, meu tempo acabou. Permaneça de pé, igreja. Não precisa levantar de pé, não. Eu digo, igreja, permaneça de pé. Ficou confuso? Quando eu digo para você se permanecer de pé, eu não digo para você estar de pé. Eu digo para você, diante do altar do Senhor, estar firmado na rocha que é Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez nessa noite. Deus abençoe, pastor Mar. Amém? Glória a Deus. Eu ia dar essa honra ao pastor, mas ele pediu para eu orar. Sou obediente. Amém, irmãos? Você que quer resposta de Deus, você que quer viver experiências de ser respondido pelo Senhor. Talvez você fale, mas Senhor, eu sou pequenininho, não sou Elias. Se Deus ouviu a oração de uma criança com 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, Ele é capaz de ouvir a minha, a sua oração também. Se você se considera justo, saiba que Ele responde a oração do justo. Se você se considera fiel, Ele é o Deus fiel para te responder. Amém? Cubra seus olhos, cubra sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Eu quero orar para que Deus se manifeste lá na sua casa. Eu quero orar para que Deus se manifeste na sua vida espiritual. Aleluia. Estamos às quintas-feiras. Nossa igreja é um tempo de construir um altar para o Senhor. Eu quero compartilhar isso com vocês. Que seja o tempo de você construir um altar de adoração ao Senhor. E que todos os dias a presença do Senhor Jesus seja real sobre a sua vida. Concorde comigo nessa oração, Pai querido e santo. Por mais uma vez nós clamamos a Ti como igreja. Por mais uma vez nós clamamos em Tua presença, porque sabemos que o Senhor é um Deus de resposta. Sabemos que o Senhor é um Deus que escuta o nosso clamor. Pai, se entrou alguém aqui nessa noite cansado, oprimido, Senhor, se entrou alguém nessa noite aqui com seu fardo pesado, Senhor, a Bíblia diz que o Teu fardo é leve. Tira, Senhor, das nossas vidas espirituais tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tira das nossas vidas espirituais, Senhor, o fardo que não é nosso, são apenas pesos que nós carregamos. Senhor amado, tira, Senhor, porque tão somente queremos carregar aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Queremos viver aquilo que o céu tem para nós. Existem pessoas aqui que veio buscar resposta, Senhor amado, que eles saiam com a Tua palavra, com propósito, Senhor. Quantos entregaram um propósito, Senhor, durante este tempo de quarta-feira? Quantos, Pai amado, estão crendo que o Senhor vai fazer abundantemente mais? É porque eu posso confiar, porque eu sei que o Jeová Rafa, o Deus poderoso, Jeová Jirei, Jeová Shalom, Deus Yavé, o Jeová Nissi, Pai, o Senhor é o Shaddai, o Emanuel, aquele, Senhor amado, que é o grande eu sou, o Deus da sarça ardente, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu,
o Deus que libertou Amã, o Deus que fez sobre a vida dos teus filhos, no velho e no novo, o Deus que caminhou sobre esta terra, o Jesus que morreu na cruz por nós, o nosso remidor, a nossa força, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Pai, é em Ti que confiamos, Senhor. Eu entrego esta igreja nas Tuas mãos, eu entrego esta nação nas Tuas mãos, eu entrego a luz do mundo nas Tuas mãos, Senhor, que possamos crer e confiar que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o meu, é o Teu, é o nosso Senhor, e Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua noiva, e que você seja alguém mergulhado na presença do Espírito Santo. Que Deus te encha, que Deus te restaura, que Deus te abençoe, que Deus coloque em ti unção, que Deus possa levar você a viver a totalidade, a unção que vem do céu, que Deus responda o teu altar com fogo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.